Um homem com o dom de ouvir os espíritos e registrar as mensagens através da psicografia. Este foi Francisco Cândido Xavier, nascido na cidade de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte. Um homem de família pobre que se tornou o mais famoso médium brasileiro. No dia em que se comemora o centenário da morte de Chico Xavier, o público teve a oportunidade de conhecer sua história através do cinema. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo. Fraude, um fenômeno da humanidade. Eu tive o privilégio a oportunidade de assistir lá em São Luís a abertura do filme Chico Xavier, sobre a vida dele desde a infância, quando ele começava a ouvir as vozes e ao mesmo tempo enxergar alguns corpos estranhos, algumas entidades. Mas a mãe dele e o pai dele às vezes nunca aceitavam, chamava ele de mentiroso, xingava ele, né? Porque ele já nasceu com esse dom privilegiado, viu? Uma pessoa muito formidável, já veio mesmo com esse privilégio, com essa dimensão e essa disposição de divulgar o espiritismo, né? Com respeito, com amor e com fraternidade e caridade ao mesmo tempo. Essa história veio realçar aquilo que realmente ele mostrou no nosso país. Ele modificou a ação das pessoas para o bem. E hoje o cinema nada mais fez do que apenas mostrar a realidade. Chico Xavier começou a estudar a doutrina espírita ainda jovem, após ter um contato com sua mãe, já falecida, em uma sessão espírita. Esta pediu-lhe que começasse a estudar os livros de Allan Kardec. E a gente faz a oração e o mensageiro se manifesta através do médium e a gente dá o nome e endereço daquelas pessoas. E aqui os médios e os mensageiros vão lá na casa de visitar todas essas casas. Aí coincide de encontrar alguma da família, alguns espíritos simpáticos que se encontram lá, né? Aí eles trazem, incorporam no médium, a gente se comunica com eles, transmite uma palavra de conforto, faz uma oração com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, e entrega aos mensageiros divinos. E de lá eles vão levar para uma escola de aprendizagem no plano espiritual. Para que essa comunicação aconteça, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, é necessário saber se quem está de lá quer se comunicar com os de cá. E segundo ponto, saber se ele é merecedor de receber essa oportunidade. E terceiro, saber se lá tem autorização para falar com os de cá. Mas que a comunicação entre os vivos e os mortos, ou entre os vivos e os vivos, né? Na realidade, a morte para os seguidores da doutrina, ela não existe, ela é apenas uma passagem. Ela nos mostra que, a doutrina nos mostra que é fundamental esse ponto, que é um dos princípios fundamentais da doutrina, é a comunicabilidade entre os vivos e os vivos. Mesmo sem concluir os estudos, interrompidos ainda no primário, passou a escrever livros sobre espiritismo, o que contribuiu para a disseminação da doutrina no Brasil. Logo após o desencarne dele, ele deixou 430 livros, ele deixou psicografado. Livros muitos formidáveis. Tem livro que a gente começa a ler e não dá mais vontade de largar. Tá? Cada página que a gente vai lendo, vai tocando a gente e faz com que a gente vai se regenerando e corrigindo o que está faltando corrigir e dar mais um passo à evolução espiritual e à evolução moral. Renato Moreira é um dos seguidores do Espiritismo. Ele explica por que se identificou com essa filosofia de vida. Não existe felicidade maior do que a prática do bem. Respeitar o próximo, que é fundamental para todo cristão, todo aquele que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. A doutrina espírita traz isso em seu bojo, mostrando que o espírita precisa ser diferente. Sempre amar e respeitar o próximo como a si mesmo, é um ponto fundamental. Chico Xavier teve 451 livros publicados, sendo 39 após a morte. Em 1970, o médium passou a ajudar pessoas carentes com o dinheiro arrecadado com a venda dos livros. Jamais quis assinar uma obra, por afirmar que não era de sua autoria. Uma parada cardíaca foi a causa da morte de Chico Xavier, aos 92 anos. Eu posso estar com o corpo doente, porque estou em tratamento de uma labirintite muito difícil,
intimamente, eu me sinto como se tivesse 20 anos.